Estamos de volta e o setor audiovisual está no centro de uma grande revolução tecnológica. Nesse cenário, a Ultra High Definition, ou a tecnologia 4K, promete trazer mais qualidade e mobilidade. Esse é o tema deste segundo bloco. Vamos conferir. E essa questão da curadoria do entretenimento passa pelo 4K? Ou seja, a televisão, isso vai ser um diferencial mesmo da televisão aberta, ou da televisão generalista, de oferecer um conteúdo dessa qualidade que a internet talvez até ofereça, talvez buscando mais da televisão do que ela mesma produzindo. Eu acho que não tem dúvida. A evolução natural é mais qualidade. 4K, 8K talvez, o que nós chamamos de HDR, que é uma dinâmica maior, uma dinâmica de cor maior. Ou seja, tudo que for para melhorar a qualidade, porque essas emissoras, essas empresas já gastam muito dinheiro produzindo conteúdo. Elas têm naturalmente interesse em mostrar esse conteúdo com mais qualidade. Então, não há dúvida que logo que esteja disponível a tecnologia e que haja condições, essas empresas vão evoluir, como estão evoluindo, né, para mais qualidade de som, de imagem, para que ela valorize o conteúdo dela. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão dos Estados Unidos, que me chamou a atenção. A questão da penetração da banda larga lá pode colocar em risco a transmissão da televisão pelo ar? É possível, no futuro próximo, a televisão americana deixar de transmitir pelo ar? Não acredito, porque existe aí esse conceito do ao vivo, tem um conceito adicional, que é de massa. Quer dizer, a televisão continua sendo de massa. O conteúdo não é para um nicho de pessoas, continua sendo o papel, eu diria, que vai continuar. Eu acho que no painel, mais ou menos, isso foi o consenso, que a produção da televisão tradicional continua sendo de massa. E sendo de massa, isso contrasta com a transmissão broadband, que ela tem característica de ser individual, né? Então, quando você assiste algum vídeo na internet, aquele stream está vindo só para você. Se eu estiver assistindo também, vem um só para mim. E a rede é somada de nós dois juntos. Então, quanto mais gente tiver, mais a carga em cima da rede, mais caro é a distribuição. A rede é finita, né? Então, tem aí um modelo, né, que a televisão de massa, ela tem realmente que se beneficiar da transmissão pelo ar, que é inerentemente uma transmissão para massa, para muita gente ver ao mesmo tempo. Não há custo se tem 100 mil ou 6 milhões de pessoas assistindo, mas no caso da distribuição broadband tem custo. Se tem 100 mil, se tem 3 milhões, muitas vezes você não consegue nem atingir 10 milhões, porque a rede não. Então eu acho que nós estamos muito distantes de poder não ter mais televisão pelo ar. Eu acho que o modelo de televisão simultânea, né, aberta pelo ar, ele vai existir sempre. Mas uma coisa interessante também, que a gente que participa da NAB, a gente viu esse ano uma aproximação muito forte das empresas broadcast com as empresas de broadband. Aqui no Brasil, essa tendência também vai se realizar? Você vê essa aproximação aqui no Brasil como necessária, por exemplo? Sem dúvida, porque é mais uma forma de você monetizar e distribuir o seu conteúdo, né? Apesar dele ser um conteúdo feito para ser ao vivo, muitas vezes as pessoas não estão disponíveis naquele momento. Você oferecer para ser consumido em qualquer outro horário, eu acho que tem que ser aproveitada essa oportunidade à medida que a tecnologia está disponível. E eu acho que todos estão fazendo isso, né? Oferecendo o que a gente chama de catch-up, né? Catch-up, que é permitir ao usuário, ao consumidor, a assistir alguma coisa que ele não viu ou ver de novo, ou assistir de novo. Mas eu diria que isso é subproduto. O produto principal vai continuar sendo durante muito, muito tempo a sinal ao vivo, simultâneo, seja pelo ar, seja pelo cabo, pelo qualquer mídia, mas simultâneo. A televisão continua então sendo a nossa matriz de produção de conteúdo, a nossa matriz cultural no que diz respeito a essa transmissão. Eu acho que sim. Claro que estão surgindo outros produtores de conteúdo que competem,
mas a televisão tem uma cultura, né, um conhecimento e um domínio de produzir conteúdo, especialmente aqui no Brasil. As emissoras brasileiras têm as suas características de produção que não são a Netflix. A Netflix é um produto universal. Não tem o tom, não tem o localismo, não tem o sotaque, não tem a cultura do Nem Brasil. o jornalismo local, né? Então eu acho que a televisão tradicional tem o seu lugar. No painel a gente discutiu isso, claro que isso é um assunto complexo, né? Não é simples. Esse momento, então, força as televisões, as emissoras, a fazer uma adaptação, né? Ela tem, talvez, o seu futuro um pouco ainda assegurado, mas, de alguma maneira, ela tem que se adaptar a essa nova realidade do mercado e dos hábitos de consumo. Você poderia apontar algumas dessas adaptações que elas são forçadas a fazer? A maior delas é essa. É ter conteúdo cada vez mais quente, cada vez mais ao vivo. Ao vivo pode ser news, pode ser esporte, né? E pode ser também dramaturgia, e eu diria que um exemplo típico é a novela da Globo, que é um conteúdo para ser visto naquele momento, naquela hora. E compartilhado. Se você assiste no dia seguinte, você já está fora da conversa do escritório de manhã. Você não tem mais o que falar. Você fica ouvindo o que eu estou falando. Porque ela é feita para isso, para gerar... Uma frase do Arlindo Machado, que é um grande pesquisador da televisão, que ele fala que a televisão, além de ser importante a gente assistir, mas é também falar sobre o que a gente viu, né? Não só assistir televisão, mas falar sobre televisão. Mas exatamente o foco das novelas, né? São temas polêmicos, personagens polêmicos. Isso que gera a audiência, porque as pessoas... Você chega no escritório de manhã e começa a ouvir, como é que foi o capítulo de ontem, o fulano de tal, aquele personagem. Você, eu vou me interessar por isso. Aí você começa a ver também. Aí o teu vizinho começa a ver também, a tua filha começa... É isso que dá audiência. No próximo bloco, Fernando Bittencourt avalia a necessidade de mudança do padrão de transmissão adotado pelo Brasil. Nós voltamos já já. Como nós vimos no bloco anterior, a tecnologia 4K já é uma realidade. No entanto, para que ela seja adotada em escala comercial, há que se pensar em mudanças, inclusive no sistema de transmissão escolhido aqui no Brasil. Veja qual é a opinião de Fernando Bittencourt sobre esse assunto. Falando agora numa mudança de padrão. A gente vai ter o nosso padrão brasileiro, um padrão muito robusto, mas dentro dessas novas realidades precisa de adaptações, né? Como é que você vê essa questão dos padrões que estão sendo desenvolvidos no mundo? Já temos o ATSC 3.0 dos Estados Unidos. O Brasil deveria desenvolver um novo padrão ou adotar um padrão já existente? Como é que você analisa essa questão? Eu acho que a gente tem que fazer algo parecido com o que a gente fez com a TV digital atual. Analisar o que está disponível no mercado. A gente viu aqui nesse congresso o padrão ATSC 3.0 realmente é fantástico, aparentemente, né, sem pesquisar muito, tem uma proposta assim, muito moderna, né, e muito de qualidade, de inserção, de misturar IP, internet com o sinal do ar, móvel. Ou seja, aparentemente é tudo que a gente sonha em ter. Mas outros modelos, como o Japão também está desenvolvendo o sistema deles, é uma questão de análise. Eu diria que a gente não vai inventar a roda, né? Certo. Não pode inventar a roda. A gente tem que... Se tem alguma coisa pronta que se adapte que pode ser da nossa realidade, tem que ser feito. O grande desafio, o maior deles, evidentemente, é a questão do espectro, né? Porque se a gente não tiver espectro, se não tiver um modelo, uma forma de abrir espaço para colocar essa nova transmissão, não tem como começar, porque não... O
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da série de entrevistas sobre o futuro da radiodifusão no Brasil. O convidado de hoje é o engenheiro eletrônico Fernando Bittencourt, diretor internacional da SET, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. A gravação foi feita durante a 29ª edição do Congresso e da Feira de Tecnologia da SET, realizados na cidade de São Paulo. Em um cenário de mudanças constantes, são muitas as incertezas e há quem se pergunte: qual o futuro da TV aberta no Brasil? É esse o tema deste primeiro bloco, conduzido pelo professor da Unesp, Francisco Machado. Fernando, nós estamos discutindo nessa série de programas basicamente o futuro da televisão. E você coordenou um painel que discutiu exatamente isso: quais são os destinos da televisão e a evolução da TV. E eu começo perguntando exatamente isso: quais são os destinos da televisão? Primeiramente a gente precisa definir o que é televisão, né? E nós discutimos um pouco no painel sobre o que hoje é visto como televisão. E a gente mais ou menos conclui que televisão hoje não é só aquilo que você vê na tela grande da sua sala. É também aquilo que você consome no seu aparelho móvel, no seu computador, em qualquer outro device, no videogame. Então, televisão é o conteúdo que você consome em qualquer das telas. Claro que num painel de 1h30, ninguém vai conseguir definir claramente o destino da televisão. Mas a gente discutiu algumas tendências, algumas coisas que começam a sinalizar um movimento de mudança. Porque, claro que com tanta mudança tecnológica, alguma coisa vai mudar no negócio da televisão. Algumas coisas como, por exemplo, o crescimento da banda larga, dos chamados OTTs, né? Daqueles que produzem o conteúdo e distribuem diretamente para o seu consumidor final, como a Netflix, como a Hulu, a Amazon, como a Disney vai passar a fazer. Então, há uma tendência, e nos Estados Unidos eu mostrei durante o painel um crescimento significativo de como 15% ou 20% ao ano de casas que vão assinando a banda larga, e muitas delas já, a estimativa é que até 2019, 20% das casas abandonem os canais multicanais, a TV por assinatura tradicional, e fiquem assistindo somente a banda larga. Isso eu diria que é alguma coisa que o painel discutiu e que a gente acha que pode ser uma tendência. Eu diria que o negócio, distribuição de multicanais, é um negócio que está sob risco, né? Outra coisa interessante que a TV aberta, a TV tradicional, tem perdido a audiência para as faixas etárias mais novas. Eles não veem a televisão, eles veem mais, até veem o conteúdo da televisão, mas não na tela grande, não na tela linear, né? Então há uma perda de audiência, mas que até então não afeta o faturamento. Certo. O que a gente nota é que o faturamento das TVs americanas, por exemplo, apesar de ter perdido um pouco de audiência para as faixas etárias menores, ela não perdeu o faturamento. O que tem crescido de uma maneira significativa é o faturamento de advertisement, né, de propaganda, na mídia digital, especialmente no Google, Facebook. Aparentemente isso é um dinheiro novo que entra no mercado publicitário. Ele não rouba da televisão tradicional, ele entra como dinheiro novo, talvez de pequenas empresas, de pessoas físicas. Então, a televisão tradicional, aparentemente, ela está sendo afetada, mas não muito. Ela tem fôlego para continuar. Isso em qualquer mercado ou no mercado brasileiro? Não, em geral. No mercado brasileiro, mais forte, porque a televisão tradicional do Brasil ela é mais forte do que a média no mundo, né? Tem uma presença maior, tem uma audiência maior. No Brasil, a televisão tradicional tem uma força
em geral, maior que outros meios, na Europa, Estados Unidos, na Ásia. Então, eu acho que a TV tradicional tende a, também discutimos isso no painel, né? Tende a ter conteúdos mais, vamos dizer, mais quentes, mais ao vivo. Não precisa ser ao vivo, diretamente ao vivo, mas como se fosse ao vivo, né? Eu diria, por exemplo, uma novela da Globo, eu considero como ao vivo, porque ela tem uma interação tão forte com o espectador e ela obriga o espectador a assistir aquele programa naquele momento, para que ele fique inteirado do que está acontecendo e possa participar de conversas depois. Então, há uma tendência da TV tradicional caminhar para coisas mais ao vivo, mais quentes e se manter ainda, eu diria que tem aí um mercado que aparentemente não vai, como muita gente fala, né, vai afetar. Eu diria que não, eu acho que a TV continua sendo um meio muito importante, porque também ela faz um papel de curadoria. Então, ela faz uma curadoria de notícia, por exemplo. Você se basear só em informações que estão na internet, você tem informações de todos os tipos de qualidade. Quando você entra numa televisão como a CBS, como a ABC, como a Globo, como a SBT, essas empresas têm uma responsabilidade e um brand, né, a cuidar, que faz com que elas selecionem a notícia de uma maneira a mais verídica possível, a mais verdadeira possível e melhor, concisa. Então você pega o Jornal Nacional, assiste em 40 minutos, você fica sabendo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Você não precisa ficar pesquisando na internet com notícias muitas vezes que são falsas. Então, a televisão tem esse papel cada vez maior de curadoria, não só na questão de news, mas na questão cultural também, né? Você tem um papel de o entretenimento de qualidade. Entretenimento e de cultura que enriquece as pessoas, a sociedade. Nós vamos agora para o intervalo rápido e, na sequência, o assunto é a tecnologia 4K. Fique ligado que nós voltamos em instantes.